Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marquei, combinei, a gente conversou sobre a prova da USP dentro da madrugada, né? De madrugada, o Hardor que estava online e no canal do YouTube. Nosso lugar aqui no Instagram, né? Eu não gosto desse negócio de YouTube, não. Mas enfim, a gente foi lá pro YouTube, fez a discussão das questões da prova da USP. Foi um esculacho do Hardwork, né? Foi um esculacho, nossa senhora. Sprint final, live das lives, enfim. A live terminou, acho que era quase 3 horas da manhã, quando a gente finalizou. Demoraram para liberar o caderno, né? Enfim. Mas eu resolvi entrar aqui agora para arredondar tudo, sabe? Arredondar tudo aqui mesmo no Instagram. Arredondar as questões polêmicas e principalmente depois que a gente teve a visão inicial da prova, se manifestou, aí a poeira vai assentando, as coisas ficam mais intensas até, né? A gente começa a perceber um outro detalhezinho adicional. Então eu resolvi entrar aqui pra gente poder... vocês esculacharam legal, isso aí. Show, Henrique, show. Então chega aí, avisa o povo que a gente vai conversar aqui brevemente sobre a prova da USP, e vai ser aqui mesmo, sabe? A gente vai conversar mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui qual que é a ideia até. A ideia é que eu vou mostrar aqui, se tu não tiveres com a prova aí na mão, não tem problema não. Vou mostrar desse jeito aqui, vou botar, eu separei já algumas questões aqui pra gente conversar e transitar pela prova, né? Transitar. Então vai ser assim, a dinâmica vai ser desse jeito, meio diferente, né? Então eu já peço desculpa que eu vou ter que botar o dedo aqui no meio da tela e tô acompanhando com a prova aqui do lado, tô com a prova impressa aqui, porque o negócio para mim tem que ser no papel, é no papel que funciona. E a gente vai transitar pelas questões problemáticas, essa é a ideia. Chega aí, avisa, ajuda os meninos do R3. Ué, é só mandar pra gente. A gente não vai discutir a prova do R3 em live, mas a gente teve o Sprint R3 USP e é só conversar direto com a gente que a gente alinha tudo e conversa sobre as questões problemáticas. A gente está a postos aqui. E aí, eu vou passar aqui pelas questões polêmicas e alinhar todo o raciocínio. Tem muita coisa, cara, principalmente na clínica médica. Na cirurgia, o Fábio achou que a prova está bem redonda, não tem margem para questionamento. Na preventiva, teve uma questão que o Fábio e a Laís acharam problemática, a questão 40. Na ginecologia obstetrícia foram algumas questões também do Cabá. E na clínica tem um montão de questões. Então a gente vai passar por elas aqui e vou passar mostrando aqui na tela para que tu não tenhas dificuldade de acessar, tá bom? As questões tem que ficar vendo de outro lugar, já olha aqui direto e a gente vai ponderando. Só que antes eu tenho o direito de fazer isso. Eu quero falar uma coisa aqui. Foi um esculacho geral, já vou mostrar as polêmicas, foi um esculacho geral. Essa questão de dizer que não cabe recurso, não, ela está aqui só para mostrar como é que vai funcionar aqui na tela. Mas para dizer que a gente não brinca em serviço, não. Essa foi a última aposta da live das lives, a última palavrinha. Pede a Beth, o que faz, o que tem que fazer, quando é que considera debilidade e antibiótico, né? Tem que checar se tem pulso, tem que checar se não tem comprometimento vascular, exatamente isso. A USP adora esse tipo de questão, adora isso, e foi tudo redondo. Depois a gente vai mostrar esse vídeo da live das lives, tá tudo gravado, documentado para mostrar, e essa questão aqui foi, para quem eventualmente não tinha revisado, não estava com a ideia muito fresca na cabeça, só que arrematou tudo. Né? Então essa foi uma, mas não parou nessa daí não. Quer ver outra? Enquanto o povo vai chegando aí, deixa eu mostrar uma outra aqui que é bem legal também. E que também, tô falando que assim, as apostas da live das lives, eu tô perdendo uma chance de dizer assim, eu quero ganhar na Mega Sena da virada, eu quero que o Flamengo seja campeão mundial, tô perdendo a oportunidade. Mas enfim, essa aqui foi outra, a questão que estava na prova de GO, né? E às vezes aparece na GO, sangramento menstrual excessivo, fala Jesus, né? Jesus, sangramento uterino anormal, calma. O paciente tem petequias também, provavelmente se trata de uma discrasia sanguínea, e de fato. E estava dentro das apostas da live das lives. Foram 2 apostas, eu tive direito de botar 2 apostas. 2. E aí, caramba, são essas aqui. PTI tinha caído em 2013 na USP, depois nunca mais caiu. Isso é estranho. E quando caiu em 2013, aí que vem o detalhe. Quando caiu em 2013, a banca explorou de uma maneira crítica, ácida, sabe?
explorando o conceito de transfunde ou não transfunde. Era uma questão subjetiva, discursiva. E quem colocasse para transfundir plaquetas, perdia a questão. O gabarito era zerar a questão se transfundisse. Isso mostra que a banca tem interesse pelo assunto. Não apareceu vários anos, cara, vai cair, tá aí, ó, PTI. E aí quem estava lá, veja, era uma questão relativamente simples. Aqui eu botei um corte do exame. Aqui já está mostrando até a plaquetopenia, né, que era informado do exame, mas tinha um monte de exame lá, tinha hemograma, tinha o coagulograma inteiro, né, mas enfim, plaquetopenia nesse contexto, PTI. O que tinha que fazer? Corticoide. Quando é que a gente dá corticoide? Quando tem sangramento importante, tinha sangramento menstrual excessivo, tá? Tudo bem, se faz sentido ou não dar corticoide, ou se eu só observar, tinha que estimar o volume, mas não tinha opção de observar. E a outra, se a plaqueta estiver muito baixa, né, menor que 20 mil para a maioria dos autores, aqui estava 80 mil, só por esse critério não teria indicação. Mas o corticoide aqui estava de boa, ok, melhor alternativa, entendeu? Então essa daqui foi outra que a gente chamou atenção, estava no sprint, estava na live das lives e dramática de fato. Deixa eu aproveitar, enquanto vai chegar, eu vou já falar, eu vou já mostrar, porque poxa, a gente teve tanto trabalho de arrumar essas telinhas bonitinhas aqui, né? E a gente estava fazendo ali até agora, o Henrique estava montando tudo. E, enfim, olha essa outra aqui. Essa daqui também, essa daqui estava no sprint final, escancarada no sprint final. Por quê? Porque a única questão de embolia que tinha caído até então na prova da USP de acesso direto foi alguns anos atrás e foi na obstetrícia, explorando o tratamento da gestante. Como é que o que a gestante pode usar de anticoagulante e o que não pode usar? A gestante não pode usar NOAC. Varfarina? Até pode, e está lá no sprint isso. Até pode, no segundo trimestre. O ideal na gestação é até a gente usar heparina de baixo peso. Sabe por quê? A gestação inteira. No primeiro não pode usar varfarina por efeito teratogênico, no último também não, porque aumenta o risco de sangramento. E no meio até dá para usar, até dá. No segundo é possível, mas na prática é muito difícil, cara. Porque até a gente conseguir ajustar a varfarina, já acabou o segundo trimestre, entendeu? Mas essa questão acabou voltando a explorar esse aspecto fora da embolia, não era embolia, mas era o uso de anticoagulante na grávida, e isso também fazia parte do sprint final, né? Então, mais um tema que foi valorizado na dinâmica do hard work. Vou já mostrar as questões com recurso aqui. Deixa eu mostrar, posso mostrar só mais uma? Só mais umazinha aqui, que também é um tema batidíssimo na prova da USP, assim, muito frequente. Nunca vi gostar de meningoencefalite herpética tanto quanto a prova da USP. Mais uma questão explorando isso, assim, provavelmente meningoencefalite herpética, né, muito provavelmente. E o detalhe dessa daqui é que na prova da USP, na live das lives, estava no sprint, mas na live da USP eu resolvi fazer umas lives de clínica antes, para já ir aquecendo, né, e uma delas foi a de meningite herpética, ou de meningite, na verdade, né? E lá a gente passou um tempão falando de meningite herpética, né? Então, tá aqui a questão, isso tem razão de ser, isso não é à toa, né? Então, a questão trouxe elementos clássicos, trouxe alteração de comportamento, chama muita atenção para essa possibilidade, e aí era encontrar o padrão do líquor, né? E o detalhe que, enfim, a gente valoriza sempre nessa discussão é glicorraquia. Glicorraquia que é o elemento cardinal para conseguir responder essa questão. Tinham outras, né? A questão de fibrose cística, a questão de anafilaxia, síndrome de lise tumoral, sim senhor, lise tumoral, né? Tava no sprint, estava na live das lives, escancaradíssima, né? Essa era a questão do liso tumoral, e que trazia uma criança com provável leucemia linfóide aguda, tinha leucocitose, com blastos e com uma contagem absurda de linfócitos, e tinha um alargamento de mediastino. A criança evoluiu com piora clínica progressiva, estava bem pior da função renal. O que provavelmente está acontecendo? Deve ser destruição maciça de células, liso tumoral. E aí o que a gente encontra? Aí é história, papai. Aí é história, né? Então aqui só para mostrar esses pontos, vou mostrar mais, eu ia mostrar de fibrose cística aqui, mas essa já tá muito clara. Eu quero mostrar mais uma. Deixa eu mostrar só mais uma. A gente já entra nas dos recursos. Deixa eu mostrar mais uma, porque, poxa, é legal. Caraca, hein, velho? Puxa vida, olha isso aqui. Olha isso aqui, né? Tudo bem que eu concordo que não era uma questão difícil. Cetoacidose diabética é um tema muito frequente em prova. A USP gosta, cai muito diabetes na USP, muito. Cai complicação, pé diabético, crônica, e cai complicação aguda também, cetoacidose. Isso estava, na verdade, no primeiro bloco, cara da prova.
Blocado da prova estava lá a cetoacidose. E a grande ênfase até lá foi da dinâmica do tratamento. O que a gente tem que fazer primeiro? A prioridade é hidratar. E foi exatamente o que a questão explorou. Né? Veja que na entrada, a primeira coisa a fazer está ali embaixo. Né? Hidratação para valer. Insulina, próxima etapa. É a próxima coisa a fazer. Então esse é um conceito muito valioso, muito prático, né? E a prova da USP é assim, a prova da USP é assim. A prova da USP traz conceitos práticos, né, para dentro da prova, por isso que tem aquela ideia de que, a gente até conversou na live, conversou muito sobre a prova da USP, que a prova da USP ela não é necessariamente difícil, mas ela traz questões de assuntos que a gente sente assim, cara, eu quase estudei isso, eu quase sei isso, sabe? Porque ela foge do lugar comum, daquela preparação banal para provas e traz algum elemento que a gente deveria ter convivido no internato, sabe? Então isso é legal. Não é necessariamente difícil, mas é muito da prática diária. E aí às vezes excede um pouquinho. Excede, traz muita coisa da prática e não se preocupe em respeitar o que está escrito. E é isso que a gente vai conversar agora. Né? Então tem algumas questões aqui que de fato são polêmicas, e a maior parte das questões da clínica médica, a maior parte das questões problemáticas da clínica tem a ver com a preocupação excessiva com o contexto prático e deixando um pouquinho de lado o que está escrito. Pode valer para uma prova dentro da faculdade, mas a prova de residência não vale, sabe? Não vale. Antes de começar, agora é a última, eu prometo que essa aqui é a última. Depois eu vou falar dessa questão de novo, mas fala sério, hein? Fala sério. Que é isso, hein, papai? Que é isso? 2 questões envolvendo ultrassonografia de tórax, 2 questões, e a gente gastou na live das lives uns 15 minutos conversando sobre isso. Né? Passando todos os conceitos, toda a ideia, porque era óbvio que ia aparecer. Tá aí, 2 questões na lata. Pois tá bom. Agora deixa eu falar aqui as questões problemáticas e vou mostrar, inclusive, separei, inclusive, alguns materiais aqui, alguns prints, para justificar, mostrar aqui a razão de ser do problema. Questão 46. A opinião é que sim, cabe recurso na questão. Veja só, essa questão 46 era uma questão que trazia uma paciente. Deixa eu bloquear aqui os comentários brevemente, rapidinho, para poder ficar fácil para todo mundo visualizar aqui o que eu estou mostrando na questão. Depois eu libero aqui os comentários. Então veja só, mulher, 65 anos, chega à emergência com dor hemitórax esquerdo, de início súbito a 8 horas, com piora progressiva. Quadro respiratório súbito em prova, tem que pensar em embolia. Pode ser pneumotórax, também pode, mas tem que pensar em embolia. Tem que pensar. A dor não tinha relação com esforço, não tinha irradiação e estava associada à dispneia. Tá. Continuo pensando muito em embolia. Ela é obesa e trata hipertensão arterial sistêmica, dane-se. Exame clínico, tá taquicárdica, taquipneico. Continuo pensando em embolia. Desajusta tudo, né? O paciente tem tendência a ficar taquicárdico e taquipneico mesmo. Tendência a hipoxemia, saturação 92%. E não tem febre. Exame físico que mais chama atenção é o fato de ter edema assimétrico em membros inferiores. Um edema importante na perna esquerda. Tudo bem. Aí olha a pergunta. Considerando a hipótese diagnóstica, qual é o principal fator de risco para o evento? Qual é o principal fator de risco para a tromboembolia venosa? Qual é? Não vão olhar as alternativas. Tu está lendo a questão e fala assim, peraí, qual é o principal fator de risco? Vixe, não sei. Deixa eu olhar as alternativas. Insuficiência venosa, Idade avançada, Internação recente com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, Viagem aérea de longa duração, Todos os 4 são. Caramba, e agora, como é que eu me viro na questão? Para pensar, qual desses aqui deve ser o mais proeminente, né, o mais pronunciado? Talvez com um raciocínio crítico a gente consiga até alinhar a ideia da questão, né? Então veja, insuficiência venosa pode ser? Pode, mas caramba, tem um monte de gente com insuficiência venosa por aí, a gente não se preocupa, não fica dando profilaxia para essas pessoas. Idade avançada também, tem um monte de idoso por aí que não está fazendo profilaxia. Viagem aérea de longa duração, alguma vez quando for servir, te dar o serviço de bordo num voo de longa duração, te der assim, o senhor aceita que anticoagulante hoje?
Você prefere qual hoje? Você quer um NOC ou você quer receber uma dose de heparina de baixo peso? Alguma vez já fizeram isso? Não. Agora, um indivíduo que internou recentemente por insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, esse daí, provavelmente, na internação até estava usando profilaxia. Não é? Então, com esse raciocínio, sabe? Esse raciocínio, sabe, prático, óbvio, a gente consegue chegar na resposta. Não adianta ficar buscando assim, caramba, eu já li isso em algum lugar, qual é mesmo o odds ratio? Não adianta. Não adianta. Certo? Então, com essa forma de pensar, a gente acertaria a questão já, porque a resposta dada pela banca foi a alternativa C. O detalhe dessa questão, o detalhe importantíssimo dessa questão é que a pergunta não foi essa. A pergunta não foi assim, qual dos abaixo é um fator de risco, é o fator de risco mais importante? Não. A pergunta também não disse assim, dentre os fatores de risco do caso, o mais importante, podia ter botado que a paciente tinha feito viagem aérea, tinha internado recentemente, e perguntasse, do caso, qual é o fator mais importante? Poderia ter perguntado. Entendeu? Ou ter sido direto, quer fazer brincadeira de caso clínico. Aí esse é o ponto. A nossa birra aqui no Hard Work é que a gente incentiva. A gente não incentiva a memorização, a gente não incentiva malandragem para acertar a questão, a gente não incentiva chutômetro, a gente não incentiva essas coisas. A gente incentiva a dedicação, o amor, a paixão pela medicina, a gente incentiva o entusiasmo, incentiva a frequentar o internato. Então, eu tenho direito aqui nessa jossa de reclamar de questão mal feita. Foi fazer questão, inventar caso clínico bonitinho? Tá errado, cara. Tá, podia ter perguntado direto dos abaixo, qual é um fator de risco maior para a embolia? Podia. E aí, qual que é o detalhe? É que internação recente por insuficiência venosa, insuficiência cardíaca ou fibrilação atrial é um fator de risco bem importante para a embolia. Bem importante. Mas, provavelmente, ele é menor, é menos importante que ter tido embolia no passado, ter feito uma cirurgia grande, principalmente ortopédica recentemente, ter neoplasia. Tudo isso, papai, tem um poder muito, sabe, isso é muito forte. Muito forte. Ele fala assim, mas onde é que está escrito isso? Esse é um detalhe importante. A gente não tem, veja, a gente não tem um estudo que comparou de fato todos os fatores de risco, que amarrou tudo. Não, o que a gente tem são dados aleatórios e soltos, mostrando a força de cada um. Se a gente buscar nas diretrizes internacionais, veja, o principal documento de embolia pulmonar, hoje, nós estamos em dezembro de 2022, o principal documento são as diretrizes europeias de 2019. Esse é o principal documento. Esse é o documento a ser seguido. É esse. Nesse documento, os fatores de risco são agrupados em maiores, intermediários e menores. E a gente pode pegar, na verdade, várias referências para isso. A coisa vai ser muito parecidinha dentro dessa dinâmica de fator de risco. Eu vou te mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui como é que isso se alinha, já que a gente não tem um estudo que fez toda essa comparação bonitinha e tal, né? Mas eu vou te mostrar aqui exatamente como é que todo esse raciocínio acaba sendo feito. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse daqui, veja, concentre na parte de cima. A tabela 3 é uma tabela retirada do guideline da Sociedade Europeia. Se tu fores lá no Google e digitar, depois eu vou colocar o link aqui. ERS, Sociedade Europeia de Doenças Respiratórias, ERS, e colocar Guidelines 2019, Pulmonar Embolism. Se tu colocares isso lá, vai aparecer na lata já. Se tu clicar, tu vai ter acesso a essa tabela 3. Essa tabela 3 fala assim, quais são os fatores de risco intensos para embolia, que o odds é maior do que 10. Isso em estudos variados, e não dá para comparar o odds de um estudo com o outro. Não dá, tem que ser o mesmo estudo. Então são estudos variados. Veja que aqui mesmo ele fez um compilado de 2 estudos para criar essa tabela. E aí lá, como fatores de risco maiores, em ordem alfabética, ele lista vários. E lá está escrito hospitalização por insuficiência cardíaca, ou flutter, ou fibrilação atrial, tal. Beleza. O detalhe, né? Nos últimos 3 meses. Esse foi há 1 ano atrás. Não, né? Não, né? Mas na questão até falava de recente, então isso a gente não pode nem discutir. Mas tudo bem. O detalhe é que os outros também são fatores de risco importantes, sabe? E a questão aqui é semântica. É semântica. Deu para entender o que o examinador quis, mas fez errado. Se tu te sentiste prejudicado, tu pode se questionar. E aí, qual é o elemento que a gente pode utilizar, já que nós não temos
uma lista de odds para bater o martelo e dizer assim, olha, é esse aqui o de cada fator de risco. A gente não tem isso claramente definido na literatura. O que a gente pode usar? Pode usar, por exemplo, esse score aqui de lado, que está pequenininho mesmo, mas esse aqui é o score de Caprini. O score de Caprini modificado até. Esse score, pode procurar também no Google, esse score é um score que ajuda a gente a definir quem são as pessoas que mais merecem profilaxia de tromboembolia venosa. Se tu olhares esse score aqui, tu não vais encontrar internação com insuficiência cardíaca tal, no peso maior. Não vai encontrar. Lá vai encontrar uma série de outros fatores, como, por exemplo, ter tido um AVCI recente. Como, por exemplo, isso não é nem, sabe, não é nem o topo, é o intermediário, está quase no topo. O indivíduo ter feito cirurgia grande recentemente, sabe? Então, veja, tem vários fatores que a gente reconhece como mais importantes que essa internação com insuficiência cardíaca. Entendeu? Então, esse é o ponto importante. Se por acaso tu te sentiste atrapalhado na questão, pode questionar. Essa é uma questão que, considerando assim a ideia do examinador, é difícil que aceite, mas o ponto é a pergunta. A pergunta não foi bem feita, embora, mais uma vez, a questão é uma questão fácil. Eu acho que com raciocínio muito voltado para o que a gente vê na prática, conseguiria resolver. Mas é uma questão passível de questionamento, passível. Se eu fosse dar uma estrelinha de 1 a 5 de recursos, 5 estrelas é a mais irritante de todas, e 1 estrela é a menos irritante, essa daqui seria de 1 para 2, sabe? Dá para passar, mas é uma questão que pode ser questionada e merece ser questionada. Tudo bem? Essa aqui é de 1 para 2. A próxima é 4. 4 estrelas de questionamento. A próxima é 4 estrelas. A próxima, deixa eu abrir aqui a próxima questão. É a questão 51. A questão 51, cara, não rola. Não dá. Não dá, não. Não dá por um detalhe importante, né? Isso aqui não é MOBITS 2. Não é MOBITS 2. Não é porque, por diretriz, o eletro não respeita a recomendação do MOBITS 2. Concordo que não é o mais emblemático dos MOBITS 1. O mais emblemático dos fenômenos de Wenckebach. Tudo bem, eu concordo que não seja, mas MOBITS 2 não é. Quando eu vi essa questão, né, eu recebi o caderno já com gabarito, né, então fui vendo o caderno e já vendo o gabarito. Aí eu olhei a resposta MOBITS 2, eu olhei para o eletro e falei, beleza, MOBITS 2. Depois, né, quando olhando de novo a prova, já tinha chegado, olha, o Decarton, que é cardiologista, é ritmologista, olhou lá e ele acha que aquilo ali é MOBITS 1. Eu falei, nossa, será? Deixa eu olhar. Fui vendo lá, né, e caramba, não é que de fato é. Né? Não é que de fato é. Pena que o Decarton não está aqui até para ele certamente iria querer falar dessa questão. Mas deixa eu ver se eu acho que eu tinha separado aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui é a mesma questão. É o mesmo, enfim, a questão é assim, veja o traçado e defina o que é. Aqui a gente fez um recortezinho das 2 últimas linhas do eletro e só das alternativas, tá? Então é a mesma questão 51. Aqui pegando só, esqueceu a primeira linha e as 2 últimas. Qual é o detalhe? Na linha, a primeira linha, na direção onde eu estou apontando aqui, lá no meio dela, tem uma onda P bloqueada. Tem uma onda P bloqueada lá no meio dela. Tem uma onda P que não gera complexo QRS. Tá. Na linha de baixo, tem também uma onda P que não gera complexo QRS. Quando a gente bate o olho nisso aqui, vê uma onda P bloqueada do nada, o pensamento é, provavelmente isso é MOBITS 2. Tudo bem. Qual é a diferença do MOBITS 2, que é pior, né, para o MOBITS 1? É que no MOBITS 1, a onda P, antes de bloquear, ela avisa que vai bloquear. Ela começa a se distanciar do complexo QRS. Vai distanciando até que, pum, bloqueia. Essa é a regra. Os intervalos PR não são regulares. Veja, a gente quando estuda, quando passa esse conceito, né, a gente passa dessa forma. O intervalo PR aumenta progressivamente até bloquear. No texto de diretriz, o cara não escreve assim. Ele vai aumentando, vai se distanciando. Não. No texto da diretriz é assim. Os intervalos PR no bloqueio atrioventricular de 2º grau, MOBITS 1, são irregulares, são diferentes. Porque se eles forem semelhantes, se o intervalo PR desse complexo
for igual ao do próximo, igual ao do próximo, igual ao do próximo, e de repente bloquear, isso é Mobitis 2. Se eles não forem semelhantes, uma hora está mais largo, outra hora está mais curto, isso é Mobitis 1. E aí, qual que é o detalhe? Acompanha a primeira linha. Acompanha a primeira linha. Acompanha aqui, a primeira linha aqui de baixo. Primeira linha, PQRS, certo? Segunda linha, PQRS, certo? Terceira linha, PQRS, certo? Quarta linha, bloqueou, certo? Depois vem o próximo PQRS, tudo bem. Agora, o detalhe aqui, né, importante, é que se a gente for bem criterioso, tem que ser. Tem o traçado, tem que ser criterioso. Tem que ser criterioso. Observe que o intervalo PR antes do bloqueio, no terceiro complexo, o primeiro complexo QRS, segundo, terceiro complexo. Esse intervalo está um pouquinho maior do que a gente observa no quarto, que está aqui exatamente embaixo do meu dedo. Bem aqui embaixo. Esse intervalo está levemente inferior, está um quadradinho inferior. Pode pegar na prova e fazer a medida que está menor. E isso fica mais evidente ainda na linha de baixo. Olha a linha lá de baixo. Na linha lá de baixo, dá para perceber, inclusive, que tem um discreto aumento do QRS. Veja o primeiro complexo, o segundo, o terceiro e quarto. Do segundo para o terceiro e para o quarto está maior, cara. O quarto, a distância do P para o QRS está maior do que o terceiro, que está maior que o segundo. Isso, a distância. A minha tela aqui está pequenininha, a tua também. Aqui já dá para ver. Se pegar isso aqui e calcular, bota a régua. Bota a régua. O traçado do eletro, ele é milimetrado, não é à toa. É pra gente medir. E aí o detalhe, bloqueia e vê o próximo PQRS. O próximo que tá lá embaixo, na segunda linha, embaixo do meu dedo aqui. Olha o próximo lá, tá coladinho, papai. Ficou menor. Tá bem irregular. Ah, mas é milimétrico. Então vamos parar de fazer o papel milimetrado. Não precisa mais não? Entendeu? Então isso daqui tem que considerar essa possibilidade. Não foi, eu acho que a banca foi infeliz nesse traçado, porque é um traçado que deixa dúvidas de fato, e tem diretriz orientando essa definição, e a gente tem que considerar o Mobitis 1. De repente tivesse dado até um complexo QRS mais largo, né? Esse aí tá bem no limite, né? Porque mais largo até falaria mais mas enfim, não cai. Essa daqui não entra de jeito nenhum. E essa daqui é 4 estrelinhas com a dinâmica de recurso. Então tem que questionar, tem diretriz para isso. Daqui a pouquinho eu boto, a gente não botou na imagem aqui, mas depois a gente joga aqui a fonte até para ajudar quem quiser alinhar essa discussão. Mas pelo amor de Deus, cara, olha só, olha a segunda, olha lá embaixo, a segunda, né? O penúltimo QRS, olha a distância, PQRS, agora no último, coladinho. Caraca, como assim, papai? Sabe? Fenômeno de Wenckebach. Tudo bem? Beleza, então é essa, a outra, olha a outra aqui. A outra questão é 2 para 3 estrelas de recurso. 2 para 3 estrelas. Deixa eu mostrar a próxima aqui, que é a questão 54. Questão 54. Essa daqui, ó. Essa é uma questão que eu não concordo com o gabarito. Eu acho que tem 2 respostas certas e por isso a questão tem que ser anulada. É um paciente que tem diagnóstico de insuficiência cardíaca e hipertensão. Usa carvedilol e enalapril em doses máximas. Tá bom? Até 4 meses estava estável. Pergunta fundamental. Esse é um tratamento bom para insuficiência cardíaca? O paciente está usando doses máximas de carvedilol e enalapril. É assim que trata? Talvez ele não tivesse tão compensado assim, né? Mas tudo bem. Estava bem até 4 meses. De repente começou a piorar. Há 4 meses, dispneia passou dos grandes aos médios esforços. Tinha dispneia aos grandes, agora está aos médios. Com aparecimento de edema referidores ao final. Então foi piorando progressivamente. Primeira hipótese para mim, está maltratado. Primeira hipótese. Esse tratamento é o ideal? Eu não conheço cardiologista que trata esse, não. Eu conheço os bons. Mas enfim, tá, né? Primeira hipótese é essa, mas tudo bem, pode ter algum fator, alguma doença associada, pode ter apneia do sono, pode ter doença tiroidiana, pode não estar usando os fármacos, pode, mas não está alinhado. Tudo bem, vamos seguindo. Aparecimento de edema no final do dia, tá, beleza. Nega febre, alteração de peso do padrão do sono. A apneia do sono já não é, né? Legal. Alteração de peso. Que será que quer dizer? Será que quer dizer que não é doença tiroidiana, porque o peso não mudou, né? Não tem estigmas assim inequívocos para pensar, meu Deus, deixa eu ver a função tiroidiana, vou pedir uma polissonografia. Não tem, né? Tá bom, segue o jogo. Há 4 dias, apresenta palpitação e piora da dispneia. Piorou há 4 dias. Uma piora aguda. Veja, súbito, pico em 1 minuto. Agudo, pico em alguns dias. Essa é uma piora aguda. Piora até 7, 10 dias é uma piora aguda. Tudo bem?
O que pode justificar uma piora aguda? Ele já não vinha legal, tá? Mas piorou para valer agora. O que pode justificar? Infecção pode justificar? Pode justificar. Pneumotórax pode justificar. Embolia pulmonar pode justificar. Parou de tomar os remédios pode justificar. Pode, tem um monte de coisa que pode explicar isso. Um monte de coisa. Tudo bem. Segue o jogo. Piorou e tem palpitações e piora da dispneia que passaram a ocorrer ao repouso. Piorou muito, hein? No exame clínico, frequência cardíaca de 90, está arrítmico, mas a frequência cardíaca está de 90. Talvez o carvedilol esteja ajudando a segurar um pouquinho, ele não está tão taquicárdico assim. Pressão arterial 120 por 70, bulhas arrítmicas e estertores finos em bases pulmonares. Não sei se essa arritmia surgiu agora, ou se ele já tinha e descompensou. Não sei, não tem nenhum elemento dizendo aqui isso pra gente. Mas independente de ter surgido agora ou não, só por ter insuficiência cardíaca e potencialmente ter dilatação de câmaras, o paciente pode ter FA que surja, que estava ali quietinha, né, que pode surgir com qualquer insulto agudo. Tudo bem. O restante do exame clínico é normal, beleza. Qual dos exames complementares abaixo deve ser realizado nesse momento? Eu não conheço essa lei. Eu não conheço essa lei não, papai. E aí o detalhe é o seguinte, se por acaso isso é uma perguntinha que costuma fazer no pronto-socorro, na enfermaria da cardio, lá do INCO, cara, aí não é um problema nosso, sabe? Bota na sua prova aí, mas não na prova de residência. Porque veja só, o que pode justificar um paciente com insuficiência cardíaca, que tudo bem, vinha piorando, mas pode ser porque não estava bem tratado, porque esse esquema, pelo amor de Deus, né? Ainda tinha de experimentar como é que tá faltando coisa aí, mas tudo bem. O que pode justificar essa piora? Um monte de coisa. E uma piora mais intensa aguda pode ser por várias razões. Pode ser por doença tiroidiana? Concordo, pode ser. Veja, eu não tenho nenhuma objeção em relação à doença tiroidiana. Pode ser. Só que me diga qual é o elemento aqui que salta aos olhos para pensar em doença tiroidiana. Eu não vejo nenhum. Nenhum. Mas nenhum mesmo. Para eu pensar assim, meu Deus, não tem TSH aqui no hospital, que absurdo. Precisa, entendeu? Eu não vejo. Onde estão os comemorativos clássicos para dizer assim, é esse o exame. Esse é o exame para fazer nesse momento. Entendeu? Eu não consigo entender isso, não. Eu acho que é um exame importante nessa dinâmica de investigação, até porque vinha piorando já há um tempinho. Será que estava só evoluindo mesmo a doença? Ou será que, sabe? É importante. Mas eu não encontrei esse estigma inequívoco. Coloca aqui que o paciente está perdendo peso, porque eu penso assim... Pensa comigo, o paciente começa a evoluir com tireotoxicose. O cara começou a perder peso. Olha só, ele está perdendo peso, mas está inchado cada vez mais. Isso é esquisito, não é? Não é? É sinal que o paciente está se devorando, apesar de ficar inchado. Viu? Esse era um elemento importante, mas não. Nega alteração de peso. Pô, velho, pode ser. Doença tiroidiana? Pode ser, eu concordo. Mas me diga como eu posso afastar a embolia de pulmão nesse caso. Eu não consigo afastar. Eu não consigo afastar a necessidade da angiotomografia de tórax. Cara, fala sério, papai. É uma piora aguda. Aguda. Se o examinador quisesse tirar a embolia do radar, que colocasse 10, 14 dias de piora, entendeu? No último mês a piora foi mais intensa, associando mais 4 dias. Sim, pode ser embolia. E, por sinal, embolia pode ter justificado o início da piora. Ele pode ter tido evento embólico lá atrás, que fez com que ele piorasse, e pode ter tido um novo agora. Não foi tratado. Embolia não mata sempre, não. Graças a Deus. Mata muitas vezes, mas não mata sempre. E a embolia a gente tem, na maioria das vezes a gente reabsorve o trombo, né? Geralmente no período de 1 a 3 semanas a gente reabsorve o trombo. Na maioria das vezes é assim. Mesmo sem tratar. O objetivo do tratamento é evitar a recorrência. Então eu não consigo afastar. E como é que eu posso justificar isso? Fabrício, hello! A gente acabou de conversar sobre isso em outra questão. A gente acabou de lembrar que insuficiência cardíaca é um fator de risco para embolia. Caraca! É um fator de risco. Acabamos de ver. O mesmo justificativo que eles quiseram usar para outra questão, serve para essa daqui. A mesma coisa. Então, não tem como afastar. Não tem como. Isso daqui é o tipo de questão feita em sala de aula. Não é à beira-leito, não é na sala de emergência. Porque não tem como, cara. Eu concordo que, por exemplo, fazer screening infeccioso, cara, é muito... Cadê o indício de infecção? Entendeu? Cadê o dado claro para pensar? É a mesma coisa da doença tiroidiana. A mesma coisa, mesma coisa. E o CAT também, né? Cadê o elemento? Isso, talvez se não encontrar nenhum elemento que justifique, a gente vá partir para um CAT em algum outro momento, um momento secundário. Mas de imediato, não. Eu não vejo como, assim, abrir mão da angiotomografia.
sabe? Não vejo como. Esse paciente chegando no pronto-socorro, ninguém vai pedir TSH e esperar resultado de TSH. Isso não faz o menor sentido. Se o paciente tiver TEP, tem que correr, porque se deixar passar, ele pode morrer. Entendeu? Então essa é uma questão aqui com argumentos fortíssimos, como é uma questão que a pessoa claramente quis explorar um cenário que pode justificar a piora da insuficiência cardíaca. No idoso não necessariamente existirão todos os sintomas de tireotoxicose, o famoso hipertireoidismo apatético ou apático, chame como quiser. Como isso é possível? A pessoa quis explorar. Mas isso aqui, me desculpe, USP, me desculpe, mas isso aqui é pergunta de cursinho, papai. Não faça isso. Vocês criticam tanto. Critica tanto o aluno que ia ir para cursinho e bota uma pergunta dessa, sabe? Então aqui tem que respeitar a prática diária, respeitar a regra básica da medicina. Tem que investigar a doença grave e não dá para afastar a embolia nesse cenário. Não dá mesmo. Então me desculpe, mas aqui, papai, não rola não. Mas não rola de jeito nenhum essa questão. Beleza? Então, a gente que incentiva aqui a dedicação, o estudo, a desbravamento da medicina, não posso aceitar esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Beleza? Agora vamos para a próxima, deixa eu botar aqui. Essa daqui é grau 10 de recurso, porque essa aqui foi o estagiário que errou, não é possível. Eu acho que tu já sabes qual é a questão que eu estou falando, é a questão 60. A questão 60, assim, a gente vai lendo e a cada frase a gente fala assim, miastenia graves, miastenia graves, miastenia graves, miastenia graves, miastenia graves. Miastenia graves, miastenia graves, miastenia graves. Eu não entendi de onde que tiraram essa ideia de meningoencefalite tuberculosa, que por sinal estava na live também, né? Mas eu não entendi. E veja, meningoencefalite tuberculosa, ela é interessante, né? Porque a apresentação clínica pode trazer consigo, isso chama atenção muitas vezes, paresia de par craniano. Pode ter paresia do abducente, troclear, nervo facial. Pode, isso chama muita atenção, né? Porque geralmente espessa as meninges da base do crânio, né? Chama muita atenção. Na tomografia a gente pode ter espessamento do epêndima dos ventrículos laterais, né? São achados bem interessantes da meningoencefalite tuberculosa. Só que do ponto de vista topográfico não é isso que a questão está mostrando. O paciente claramente tem uma doença da placa motora, sabe? Claramente. E afetando musculaturas bulbar e ocular. Isso é miastenia graves, sabe? Evoluindo inclusive com complicação. Engasgos, aspirou, estímulo de pneumonia aspirativa. A questão já dá isso, né? O paciente tem sintomas respiratórios e fala, olha, tem achado sugestivo de pneumonia aspirativa, não tem nem o que discutir. E lá na frente, adiante na questão, a paciente, deixa eu botar o outro pedacinho da questão, lá na frente a paciente ainda apresenta... atrás da gasometria, né, mostrando um PCO2 elevado, né? Então veja, tudo isso daqui, todos esses achados, todos esses achados em conjunto falam muito a favor de miastenia graves, né? Com fraqueza muscular, o paciente já não consegue, enfim, tem um volume minuto já é insuficiente, já vai dizer, mas vem cá, por que o PCO2 está 55 e o pH está 7,28? Porque provavelmente, veja, essa paciente já estava hipoventilando pra caramba, o PCO2 dela padrão devia estar bem mais elevado, sabe? E ela já estava com o nível de bicarbonato ajustado. Na hora que teve a infecção, a paciente desenvolveu alcalose respiratória. Começou a hiperventilar. Entendeu? E como o bicarbonato estava ajustado, aparece a alcalose. Entendeu? Isso aqui não deu nível de bicarbonato, mas é isso que justifica o pH estar baixo e o PCO2 está elevado. Né? Porque causa mesmo, por que tem isso? Né? Por quê? Então essa é uma paciente que provavelmente tem um distúrbio triplo, sabe? A gente não tem a gasometria, não é objetivo interpretar a gasometria. Mas o ponto aqui é que não dá para justificar a meningoencefalite tuberculosa. Não dá. Então aqui provavelmente foi um erro de digitação do gabarito e esse gabarito deve ser modificado, tá? Então, tem muita gente que fala assim, a USP não aceita muito recurso, porque tem um cuidado muito grande na preparação das questões, tem banca direcionada para isso, né? E, cara, como as questões têm um cunho prático muito forte, a argumentação tem que ser robusta, né? Tem que ser uma argumentação robusta para convencer a pessoa que fez a questão de que realmente, cara, isso aqui não dá, não. Não dá, foi um equívoco, vamos mudar. Mas essa daqui talvez tenham botado para dizer assim, ó, para não dizer que a gente não anula, não muda gabarito aqui, mudamos essa daqui. Não fica reclamando não, que já mudamos essa daqui, viu? Já mudamos, não enche o saco não, né? Então aquela, ó, bota uma errada aí só pra gente dizer que não acusar a gente de não aceitar recurso, mas tá aí. Mas enfim, essa daqui não, acho que não tem discussão e vida que segue. Agora,
Questão importante da prova, casos clínicos, que vieram, por sinal, como a gente vinha imaginando, né? A gente aqui no Hardor que vinha conversando sobre isso, de que muito provavelmente os casos clínicos da prova viriam com algum aspecto evolutivo, né? Traz um dado, depois aconteceu tal coisa, né? Talvez de outra área, inclusive, vi uma nova perguntinha, foi exatamente o que aconteceu. Mas deixa eu só... Essa era uma questão, né, para quem não viu a prova, mas é uma questão de uma gestante que estava na 31ª semana de idade gestacional, que tem dispneia súbita. Opa, pensar em embolia. Dor torácica ventilatória dependente. Continuo pensando em embolia. Nega a perda de líquido, sangue do abdominal, diminuição da movimentação fetal, ok. Saturação tá boa. Frequência respiratória, ok, não tem esforço, ela tá de boa. Pressão tá ok. Frequência cardíaca também ok. Tudo bem. Isso pode ser embolia? Pode. Pode ser pneumotórax? Pode ser pneumotórax. Pode ser. Até agora, né, dispneia súbita e dor ventilatória dependente, pode ser. Beleza. Aí olha que massa. POCUS A. Ultrassonografia de tórax. Discutimos na live das lives. Todos os padrões. Padrão A. O padrão A é o padrão de normalidade. Não tem uma doença no parênquima pulmonar. Quando existe o relato do deslizamento pleural presente, isso é um indício pra gente de que não tem pneumotórax. A pleura tá de boa. Massa, legal. Então via o padrão A que não tem doença no parênquima, ou seja, provavelmente não tem pneumonia, provavelmente não tem edema intersticial, padrão B do edema intersticial, o padrão C da consolidação, não tem. Legal. Lá na live das lives, a gente até conversou assim, olha, às vezes, embolia de pulmão a gente pode ver pela ultrassonografia, porque em alguns casos o paciente pode ter infarto pulmonar, lembra? A imagem periférica e tal. E a gente pode ver a consolidação, um padrão C na pneumonia, na embolia. Até pode, mas isso é raro, hein? É raro. No fim das contas, na embolia, se a gente estiver suspeitando, o que a gente pode fazer é pegar o aparelhinho e desce para a perna. A gente conversou isso lá na live. Tava lá eu, Rodrigo, Descartes conversando lá no palco, né? Todo mundo junto. Desce para a perna. Desce para a perna e busca o trombo lá embaixo. Simples. Isso define, se tiver o trombo, define embolia, não define, mas se tem trombo vai ter que anticoagular porque tem trombo na perna, né? Tudo bem. Muito provavelmente deve ser embolia mesmo. Achei o trombo, deve ser isso que justifica o desconforto respiratório. Agora, se vier negativo, afasta, não afasta? Não é um exame perfeito, mas está ali na mão, papai. Prática, né? Coisa prática. Tá aqui, desce lá, vê se tem, tá suspeitando? Desce. Entendeu? Tá bom. Mas eles não botaram isso aqui no enunciado. Vamos seguir. Abdômen, aí dá o exame obstétrico, né? Tudo ok, nada demais. E aí, tinha um eletrocardiograma que foi dado pela questão. Deixa eu mostrar o eletro aqui, porque é um eletro. Aqui a gente começa, mais uma vez, né? Mais uma vez, assim, a USP gosta, eu não estou falando isso da boca para fora, eu sei que isso é verdade, isso historicamente é verdade, gosta de criticar curso preparatório para a prova. Isso é uma coisa patética, sabe, cara? A academia ficar criticando, nem sabe o que acontece no curso preparatório. E aqui eu vou falar por quase todos os cursos preparatórios para a prova. Ficam tratando o curso preparatório como se fosse um monte de moleque. E as pessoas que se dedicam a isso, sabe? Boa parte das pessoas, tem algumas exceções, mas boa parte se dedica pra caramba para fazer algo que faça com que os alunos se encantem pela medicina. E é muito chato ver pessoas da academia, pessoas que nós respeitamos um dia como professores e continuamos respeitando, criticando aleatoriamente sem saber o que acontece, achando que aquilo é algo mundano, sabe? É muito ruim. Muito ruim, principalmente quando faz uma questão como essa. Pô, o cara botar, velho, fala sério, botar um eletro com S1, Q3, T3, isso, cara, isso na prática, isso não é real. Aparece. Dependendo da série, 30%, 40% dos casos pode estar presente. Isso não afasta diagnóstico de embolia, não confirma diagnóstico de embolia. É muito difícil uma paciente com S1, Q3, T3 no eletro, veja, é muito difícil ela não ter outro achado que mostre desregulação hemodinâmica. Ou seja, o quadro clínico não é compatível com o eletro. O padrão S1, Q3, T3, que o eletro mostra, onda S profunda na derivação D1, tá vendo onda S profunda? Lá na derivação D3, onda Q na derivação D3, onda T de tatu invertida na derivação D3. Isso é o padrão S1, Q3, T3. Esse padrão denota sobrecarga de câmaras direitas. Isso pode estar presente na embolia, mas em um monte de outras situações, inclusive no pneumotórax. Pode. Sobrecarga de câmaras direitas. Ponto. Entendeu?
Isso daí não define TEP, se presente, se ausente não afasta. Agora, uma paciente com TEP para ter sobrecarga de câmaras direitas, aí que é o ponto. Eu espero mais coisa nos dados clínicos. Pô, essa mulher tinha que estar taquicárdica, cara. Tinha que estar taquicárdica. Sabe? Assim, bem taquicárdica. Não é pouco, não. Entendeu? Isso é esperado. Cadê, né? Como assim? Sabe? A grávida normalmente hiperventila. A grávida normalmente tem uma frequência respiratória um pouco mais elevada. Por que essa mulher não está com a frequência mais elevada ainda? Por quê? Então não casa. É questão montada, sabe? É questão de... Isso é questão de... Incentivando o cursinho. É isso. Eu não entendo. Eu não entendo. Sabe? Por que isso, cara? Por que não dá um quadro? Bota um elemento, um fator de risco adicional. Bota um desajuste hemodinâmico que chame a atenção. Sabe? Bote isso. Mas não incentive esse tipo de raciocínio. Não. E aí ferra porque a questão passa a ter problemas. Quer ver qual é o problema da questão? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. É desse jeitinho. Quer ver o problema? E eu, assim, dá tempo de escrever ainda, viu? Se não fizesse recurso, dá tempo. E esse é facílimo de escrever. Facílimo de escrever. Qual que é o ponto dessa questão aqui? O ponto é o seguinte. Grávida com suspeita de embolia de pulmão. Eu, na prática, se eu encontrasse... Não preciso nem ver esse eletro aqui. Se eu encontrasse essa paciente, minha primeira hipótese é embolia. Com esses dados aqui, preciso, só dela falar, tô com dor aqui no peito, não sei o que, tal. Eu escutei o pulmão, não encontrei nada. Não tem nada no parênquima, aparentemente tem pneumotórax aqui, deve ser não. Qual é a dinâmica do diagnóstico de TEP na grávida? Geralmente o pensamento é imediato para angiotomografia. Não é proibido fazer angiotomografia na grávida, não é. A gente faz uma, para definir o diagnóstico, faz. Não vai ficar repetindo, né? Não, uma, ok, pode fazer. Ainda mais na 31ª semana de gestação, né, papai? Me poupe. Se o menino nascesse, precisasse de tomografia, não ia fazer tomografia? Por que a grávida não vai fazer? Entendeu? Então me poupe, sabe? Me poupe. E aí a questão não podia botar também na 10ª semana, porque 10ª semana não é fator de risco para embolia, né? Ficar estranho e tal. Mas beleza, mas segue o jogo. Dá para fazer? Dá. Na prática, a gente começa a anticoagulação e vai buscar o diagnóstico. Tudo bem. Mas Fabrício, num caso que a gente não esteja pensando tanto em TEP assim, dá para usar o dímero D? Dá para usar. Dá. E é importante não confundir os conceitos, que provavelmente foi o que quem fez a questão confundiu. Eu já vi gente falando sobre, quando eu estava conversando sobre a questão, teve uns pensamentos que... Cuidado, cuidado. O dímero D na grávida, ele ajuda menos que nas outras populações. Por quê? Porque a grávida naturalmente tem um dímero D um pouco mais elevado. Naturalmente tem. Qual é o problema disso? É que a gente vai identificar menos grávidas sem embolia com dímero D normal. O número total vai ser menor, sabe? Mas tem um número grande de grávidas que, se a gente estiver pensando não tão intensamente na embolia e fizer o dímero D, a gente afasta a doença. Tem, isso está escrito. Isso está escrito. Entendeu? Tem série mostrando mais de 10% de grávidas que a gente consegue excluir o diagnóstico com o dímero D. Então veja, não é proibido fazer dímero D na grávida, não. Não é. Se a gente olhar para a paciente e falar assim, pode ser embolia, mas não sei não, é uma probabilidade baixa intermediária, porque é o meu feeling, porque eu sou experiente. Ou então, porque eu usei score de probabilidade, pode fazer o dímero D. Isso está escrito, hein? Eu vou mostrar aqui que está escrito. Vou mostrar que está escrito. Agora, se eu olho para o paciente e falo assim, papai, isso aqui é TEP, é TEP, é TEP. Eu estou pensando muito em TEP, porque eu tenho experiência com TEP, ou porque eu usei o score de probabilidade e considero o raciocínio clínico muito, considerando o score, considero a possibilidade de TEP e tenho que investigar TEP de forma definitiva. Entendeu? Se a gente estiver nesse cenário, a gente não pede o dímero D. Igual a gente faz para qualquer outra pessoa. Não é proibido pedir dímero D da grávida. Não é. Vou mostrar aqui o que está escrito. E aí, qual que é o detalhe? Eu, pelo meu feeling, eu sou pneumologista de formação, a doença que mais me entusiasmou minha vida inteira foi embolia de pulmão. Eu gosto de doença. Então, quando eu vejo, cara, eu começo a pensar fácil. Eu penso fácil em embolia.
Sabe? Se tu der uma tossidinha na minha frente, embolia. Mas enfim, quanto mais a gente vai vendo embolia, durante a residência mesmo, R1, a gente fica meio assim, R2, a gente começa a sentir mais o cheiro da embolia, R3 mais R4. Tem estudo mostrando isso, sabe? Que quanto mais avançado a gente está na formação, mais a gente consegue dar o diagnóstico ou estimar a probabilidade sozinho, sem score. O score até atrapalha. Então eu, na prática, vendo essa paciente, pensaria em embolia. Pensaria. E qual era a primeira coisa? Eu pensaria muito em embolia. Eu não ia pedir dímero D. Eu, na prática, não pediria dímero D. O que eu faria, estando agora atendendo essa paciente? Acabou de fazer o POCUS, ultrassom, e veio o padrão A, desce para a perna. Desce para a perna, porque se tiver alguma coisa ali, pronto, já deu o diagnóstico. Sem submeter a radiação, sem ter que esperar, entendeu? Já dá anticoagulante e já faz, já vê na perna. Vamos ver na perna. Agora, se na perna for negativa, beleza, vai para a angitomografia. Ok. A questão mostrou pra gente que a ultrassonografia está disponível. Então, beleza, é uma boa, pensando muito. Agora, tu não tens, e eu tenho certeza disso, a experiência suficiente para definir o diagnóstico de embolia. Certo? Certo. E ninguém precisa ter, não. Ninguém precisa ter. E aí, nesse cenário, a sugestão de guidelines é que a gente use os scores de probabilidade. Pode usar o de Wells, pode usar o de Geneva, enfim, pode usar qualquer um. Baseado nesse score, a gente estima a probabilidade, certo? Beleza, tudo bem. Se a gente fizer isso, a probabilidade vai ser de baixa a intermediária. Qualquer um dos scores, baixa a intermediária. Pelos dados que a questão deu, baixa a intermediária. Eletro com S1, Q3, Q3, rapaz, não entra. Não entra. E mais uma vez, eu vou lembrar aqui o que eu estou falando. Esse eletro está incompatível com o caso. Está incompatível. Mesmo na embolia, eu esperaria um desajuste hemodinâmico mais intenso. Entendeu? Esse é o grande detalhe. A questão deu como gabarito, eu vou mostrar aqui a referência, espera aí um pouquinho. A questão deu como gabarito, o POCUS, fazer a ultrassonografia lá da perninha. Beleza, tudo bem, eu acho que é ok isso, ok. Né? Tirei o eletro aqui, né? Só vou botar. Então o que a questão botou? Letra A, angitomografia de tórax. Está errado? Não, pode pedir se quiser. Não faz mal para grávida, não. Pode pedir. Tendo a ultrassonografia, pode fazer a ultrassonografia da perna. Pode ok. Radiografia de tórax é que não ia ajudar, porque a gente já fez a ultrassonografia do tórax e viu que não tem doença parenquimatose, não tem pneumotórax, então a radiografia aqui é a que não faz sentido. E o dímero D é aquela coisa, né? O quanto que você pensa em embolia. E aí tem aquela ponderação, mas não dá para usar dímero D na grávida. Não dá, é? Tá bom, segura essa aí agora, segura. Principal documento, a Bíblia da embolia de pulmão do mundo, hoje. Qual é a Bíblia? Diretriz da Sociedade Europeia. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tem conversa não. Diretriz. Se quiser procurar, tá aqui, é só digitar lá, 2019, S Guidelines, tá, pode botar desse jeitinho. Essa é a diretriz em vigor. O que está escrito aqui nesse algoritmo? Suspeita de embolia durante a gravidez. Tá escrito aqui. Aí embaixo tem assim, para seguir o algoritmo, olha só, para seguir o algoritmo é probabilidade pré-teste elevado de embolia. Baseado em que essa probabilidade de pré-teste? Baseado nos scores. E no texto ele fala isso. No texto ele fala. Ou probabilidade intermediária ou baixa, olha o detalhe, com um dímero D positivo. Ou seja, probabilidade intermediária ou baixa, peço o dímero D. Se for negativo, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Entendeu? Vai para outra hipótese. Tá aqui no guideline, papai. Tá aqui. E se a gente estimar a probabilidade, tu pode argumentar mostrando o score de Wells, mostrando o score de Geneva. Mostra os dois. Pontue os dados que foram apresentados equivocadamente pelo autor da questão. Ele se esqueceu. Se esqueceu de consultar o livro, quis fazer uma questão lá, deixa eu fazer rapidinho uma questão aqui, daquilo que a gente vê aqui no dia a dia. Se esqueceu que na questão de prova tem que respeitar o que está escrito, porque a prova não é a vida real. Ele tem que se cercar de tudo, não tem jeito. E aí não acaba aí não. Vamos seguir, segue no algoritmo. Vamos supor que, beleza, vou continuar. Vamos respeitar o algoritmo. Né? Afinal de contas, não vale como referência para a prova a opinião de doutor fulano, doutor Slaves, que trabalha no setor de leves aqui do hospital. Não vale, não. A gente pode respeitar, pode discutir, não é esse aspecto. Mas não vale, cara, não vale. A gente não pode fazer o uso arbitrário das nossas razões, né? Não pode. Segue. Suspeitou, anticoagula. Beleza.
Na sequência, vamos continuar investigando. Ele fala da radiografia, faz uma série de ponderações. Nesse caso aqui não faz sentido a radiografia, por razões que a gente já falou que fez a ultrassonografia. Mas na sequência, olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, compressão de veias proximais, tal, a ultrassonografia menos inferiores, se sinais e sintomas sugestivos de trombose venosa profunda. Tá lá. Enfim, esse é um aspecto, veja, isso aqui no guideline fica escrito assim para não pressionar os locais que não tem ultrassonografia disponível. Porque se você tem, cara, faz lá, ajuda, sabe? Não é que não pode fazer ultrassonografia, pode. Eu só estou mostrando o alinhamento do guideline para dizer assim, isso não é obrigatório, você tem que fazer o ultrassom de membros inferiores, porque tá... Não, papai, não, de jeito nenhum. Entendeu? E aí, seguindo, dependendo de onde a gente for, vai fazer a tomografia. Tá escrito, não tem essa proibição, não tem nada. Então, o grande detalhe dessa questão, eu acho que nem vale entrar nessa argumentação de que, não tem sinais de sintoma de TVP, não dá para fazer porque o ultrassom está disponível. Então aí já ajuda, né? Isso aqui ele bota essa ponderação e veja, a maioria dos algoritmos de investigação, não usa a ultrassonografia como primeiro elemento. Quem usa geralmente é quem tem prática com ultrassonografia, quem gosta muito, quem implementa no seu serviço. E na emergência do Hospital das Clínicas isso é feito, né? Por isso que entrou aqui e a USP costuma seguir esse protocolo de priorizar a ultrassonografia já há um tempinho. Tudo bem, mas o grande questionamento dessa questão é sobre o dímero D. Porque o S1 Q3T3, assim, muda o feeling em prova. Se tu acertaste, marcaste, beleza, mas se não, tem um prato cheio para argumentar. Tem, sim, senhor. Entendeu? Então aqui eu acho que não tem discussão, uma questão que é absurdamente passível de recurso e não pode, a gente não pode deixar passar essa daqui não. Beleza? Então essa é uma questão importante. Tem outra aqui também. Tem outra. Aí só seguindo aqui, né? É da mesma questão, né? É a mesma questão que com suporte ventilatório, né? Acho que é a mesma, né? Não é a mesma? Acho que é assim. Mas enfim, só mostrando aqui que esse gráfico foi praticamente o mesmo gráfico que eu desenhei na live das lives, né? Para mostrar um outro aspecto, não era para identificar, enfim, o modo ventilatório e tal. Não era essa a ideia, mas lá pro final eu falei, esse aqui é um gráfico do paciente ventilando a volume e tal. Exatamente, né? A mesma coisa, mas enfim, só para mostrar esse detalhe. Mas tem uma outra questão aqui por sinal esse gráfico aqui não estava nada legal, né? Mas enfim, uma outra questão importante que cabe recurso também, e também vou, a mesma coisa, matar a cobra e mostrar o pau aqui. Olha só. Questão 115. Não concordo. Não concordo, não. Questão 115, a questão da pediatria. Paciente 5 anos, sexo masculino, com antecedente de dermatite atópica, rinite alérgica, internações prévias com crise de sibilância, deve ser asma. Foi admitido no setor de emergência apresentando quadro de febre até 39,5, tosse, dificuldade para respirar 2 dias, deve ter infecção respiratória. Apresenta o seguinte exame físico: regular estado geral, corado, datado, alerta, tal. Ritmo cardíaco regular, frequência cardíaca de boa, pressão para criança ok, passando. O muro vesicular presente, reduzido bilateralmente, com estertores crepitantes em base direita. Tá? A gente olha a radiografia lá embaixo, né? Tem um infiltrado ali na base direita, um infiltrado provavelmente no lobo médio, tem um infiltrado, né? Então possivelmente se trata de uma síndrome de consolidação, deve ser pneumonia. Tudo bem. Sibilos difusos, a asma descompensou. Tiragem subdiafragmática, não está nada bem. Intercostal e difúrcula, não está nada bem. Tempo respiratório prolongado, está bem obstruído mesmo. Frequência respiratória de 42, saturação de oxigênio de 92, tendendo a hipoxemia. 96% com máscara de Venturi 50%. Ou seja, a máscara de Venturi está ok. Está ok, está de boa. Pode manter a Venturi aí, não precisa de mais oxigênio que isso não. Tempo de enchimento capilar ok. Aparentemente não tem hipoperfusão periférica, né? E o peso 20 quilos. Tá bom. Beleza. A radiografia é essa. O que tem nessa radiografia? Tem uma consolidação. Será que tem complicação, derrame pleural? Não sei. Me deu os dados adicionais da propedêutica, frêmito, percussão. Aqui eu estou vendo a consolidação. Se tiver um derrame, provavelmente é um derrame pequeno, porque a gente consegue ver a linha do diafragma. Tá vendo lá embaixo a linha do diafragma? Se o derrame fosse bem exuberante, estivesse bem acima do seio costofrênico, a gente primeiro não ia ver o seio costofrênico do lado e segundo ia perder a linha do diafragma. E a gente consegue ver a linha do diafragma porque essa consolidação provavelmente está no lobo médio. O lobo médio não toca o diafragma, porque se tocasse, a gente ia ver o diafragma todo borrado. Não ia conseguir ver a borda diafragmática, né? Mas beleza. Provavelmente uma consolidação, não sei se tem derrame. Tudo bem. Mas qual é o detalhe crítico da questão? É que na perguntinha 115 do caso, na 115, ele questiona
o que é que a gente vai fazer na prescrição do paciente em 4 itens? Essa é a pergunta. A resposta dada como certa foi a letra A. A letra A que diz, vou dar antibiótico. Olha o item 4, penicilina. Ok, para criança? Ok, beleza. O item 3, máscara de Venturi 50%. Tá, a criança ficou bem com Venturi, tá saturando 96, não precisa de mais do que isso. Tá ok, beleza. 2, prednisona 30mg via oral abaixo. A criança pesa 20 quilos, 30mg dá 1,5mg por quilo, tá ok. Né? Na pediatria, na asma, quando descompensa, a gente dá de 1 a 2mg por quilo, tá ok. O ponto aqui é discutir, não dá para saber se a criança dá para tomar por via oral, mas não deu nenhum elemento que diga assim, não pode de jeito nenhum. A criança não está bem, né? Não está bem. Tudo bem, a gente dá o mais precoce possível o corticóide, o benefício vai vir horas depois, mas ok, passa. Agora a letra A é que está o problema. Aí não ficou legal, não. Veja, o passo fundamental no controle do broncoespasmo é beta-agonista. Tá, bronchodilatador beta-agonista, tudo bem. Salbutamol pode ser? Pode. Nebulização ou bombinha, nebulímetro, tanto faz. Tem um nebulímetro? Dá um nebulímetro. A criança consegue usar? Dá um nebulímetro. Beleza. Só, cara, que tem um protocolo para isso, né? Tem um protocolo. Tu sabes que a gente faz, geralmente, na primeira hora, 3 inalações repetidas com intervalo de 20 minutos. Né? Tu sabes disso. Mas, cara, a questão foi tocar em dose e tentar redigir como que a gente utilizaria. Veja o que está dizendo na letra A. Fala o seguinte, salbutamol, 600 microgramas por via inalatória. 600 microgramas, assim, existe a apresentação de salbutamol com 100 e com 200 microgramas. 600 são 6 jatos da de 100 ou 3 jatos da de 200. Faz mal dar tudo isso? Cara, não vai matar ninguém não. Mas assim, muitas vezes a gente limita em 400 microgramas, sabe? Muitas vezes, mas tudo bem. Tudo bem, o Gina ele até amplia um pouquinho mais, a gente pode, sabe? Tudo bem, mas vê o detalhe. Via inalatória, aí ele bota assim, 3 vezes com intervalo de 20 minutos. Peraí. Eu mostrei isso aqui pra mamãe, então tem mamãe, o que a senhora entende disso aqui? Mamãe entendeu que aqui é para dar 600, 600, 600, daqui a 20 minutos, 600, 600, 600, daqui a 20 minutos, 600, entendeu? O que tá, se passar isso aqui para enfermagem, é isso que está escrito. Não está escrito aqui o seguinte, salbutamol, 600 microgramas por via inalatória, a cada 20 minutos, até completar 1 hora. Aí é outra coisa, entendeu? Ou então, se tivesse até escrito assim, salbutamol 200 microgramas por via inalatória 3 vezes, aí tá muito, como tem outras alternativas, só que as outras estão bem erradinhas, né? As outras todas têm algum equívoco. Todas tem uma que manda hidratar para avaliar a criança, não tá hipoperfundida, para que vai hidratar, né? Para quê, né? Para quê? Não tá chocada, não tá hipoperfundida, não tem necessidade disso. Mas enfim, as outras vão dar muito oxigênio, né? Máscara não reinalante, não faz sentido, tá bem com a Venturi 50% já. Então, o ponto é essa questão da redação. Mas a gente vai até além nessa questão. Vai até além por um detalhe importante. Essa criança tem 5 anos. 5 anos. E assim, o que a gente tem na literatura? Veja, o GINA não é um documento que tem um foco muito intenso em abordagem de crise. Tanto que o GINA nem discute crise de criança com menos de 6 anos. Não, fala lá mais ou menos assim, de 6 a 11 anos, sabe? Aqui tem 5 anos, o GINA nem entra nisso. Vamos dar uma olhadinha no que o UpToDate fala sobre dose de beta-agonista. Vamos ver? Topa ver comigo? Vamos ver aqui. Vamos ver porque eu acho que a questão tem que ser feita com critério. Está aqui o texto do UpToDate. O UpToDate diz o seguinte, olha o título lá do UpToDate, né? Exacerbação em crianças menores que 12 anos. Botou todo mundo no pacote. Mas olha o que está escrito lá. Se a gente for utilizar doses intermitentes de albuterol, que é o salbutamol. O albuterol é o salbutamol, usado fora do Brasil. Se tu precisares comprar lá fora alguma vez, é albuterol. Enfim, como é que a gente usa as doses intermitentes? Ele dá uma dose por quilo, 0,15 miligramas por quilo, ok. E diz o seguinte, a dose mínima de 2,5 miligrama, 2,5 miligrama, dose mínima, e 5 miligrama, dose máxima. Tá. 5 miligrama equivale a 500 microgramas. Entendeu? E aí, qual que é o ponto? Passou a dose.
Passou. Mesmo que seja 600, passou. Se for 1.800 na outra interpretação, passou muito, 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 muito. Recomendação da abordagem da crise, sabe? E veja, um detalhe importante, se a gente der muito mais, aí vem a coisa da prática. Se eu der 10 puffs, vai matar? Não vai matar, não. Não vai, mas a recomendação é essa. E aí o argumento é, cara, eu vou seguir a recomendação que está escrito na literatura. Dose mínima, dose máxima. Entendeu? Seguindo a recomendação de dose, a gente não vai ultrapassar. Vou dar e ver o que acontece. Dou, vejo o que acontece. Depois dou de novo, vejo o que acontece. Dou de novo, vejo o que acontece, ué. Entendeu? Então aqui está a argumentação para essa questão. Não concordo com o gabarito, eu acho que questão... Cara, tira a dose. Não precisa. Vai querer brincar de fazer questão bonita, com a prescrição e tal. Sabe? E a descrição da conduta também, ao meu ver, está equivocada na questão. Então esses dois pontos são importantes, né, nessa questão. Quer dizer, esse ponto tanto da descrição quanto da dose são pontos que precisam necessariamente ser questionados. E aí eu vou só aproveitar, porque essa questão, eu mostrei aqui antes, né? Mas essa questão cara, foi exatamente essa imagem. Tá? Exatamente isso. Ele fala assim, foi feito um ultrassom nessa criança. O que a gente pode encontrar na ultrassonografia? O pulmão esquerdo, normal. Normal, padrão A. Padrão A. Linha pleural, deslizamento pleural, a sombra das costelas e tal, que é exatamente o que está aqui no pulmão esquerdo, na letra A. Agora, o que pode ser visto no pulmão direito? No pulmão direito eu sei que tem uma consolidação e não sei se tem derrame pleural. Não sei. Pode ser que tenha. É exatamente o que mostra a letra A. Tem umas áreas mais densas, tá vendo os pontinhos brancos ali no meio, né? Tem um biquinho, tá vendo que tem um biquinho? Tem uma área preta em cima, uma área preta embaixo, tem um biquinho. Aquilo ali é o pulmão flutuando no líquido pleural. E mais embaixo, né? Onde o bico encontraria a boca, né? Mais embaixo tem uns pontinhos brancos. Aqueles pontinhos brancos provavelmente são área de consolidação. Entendeu? A gente mostrou isso na live das lives. Desse jeitinho. Desse jeitinho. Por quê? Porque a prova da USP claramente... Assim, estava dando indícios muito, muito, muito evidentes de que ia pegar na ultrassonografia. Foram duas questões. Uma falando do POCUS na grávida, né? Aquela questão que a gente discutiu ainda há pouco, que tem problemas. E essa questão aqui, né? Muito legal, né? Muito, muito legal. Então, essas questões são as questões que eu queria até comentar mais, mas na nossa visão aqui no Hard Work... além dessas questões, tem outras também que cabem recurso, né, como a questão 40 da preventiva, 23, 35 da ginecologia e obstetrícia, a questão 105, a questão 105 também da ginecologia e obstetrícia. Então todas são questões que cabem recurso. A gente fez a live durante a madrugada e a gente começou lá pelas 11 da noite, né, nem lembro a hora que a gente começou, e foi terminar lá para as tantas horas da manhã, e quase 3 horas da manhã. E se tu quiseres dar uma olhada nas argumentações das outras questões, dá uma olhadinha na live, tá lá no canal do YouTube do Hard Work, né, lá no canal do YouTube. O fato é que foi um grande esculacho do Hard Work. Tem umas perguntas aqui, mas eu acho que aqui tem algumas questões aqui tem algumas perguntas, mas é das figurinhas dos stories que colocaram aqui. E, enfim, foi muito, muito legal. Quer ver como está aparecendo aqui das figurinhas dos stories, né? Então essa daqui que eu recebi ainda há pouco ali. Obrigado pela live das lives. Estou ali no corte dos rankings por vocês. Por você não, você que estudou, você que se dedicou, né? E a gente só facilita a caminhada, né? A gente só facilita a caminhada. Beleza? Mas a ideia dessa conversa era passar aqui, né? Nosso território é o Instagram. Então, passar por aqui as questões e pontuar especificamente, mostrar, né? Mostrar os elementos que justificam, porque, assim, foram questões mal feitas. Eu acho que aqui tem uma que não tem argumentação alguma que é aquela ali é erro de digitação de gabarito. E as outras questões têm ponderações fortes, né? Fortes mesmo. A live de correção do React está no canal do YouTube. É só pular no canal do YouTube que dá para ver lá. Beleza? Valeu. Isso foi o domínio da prova da USP. Em janeiro vem a prova do SUS. Por sinal, o sprint ainda está com inscrições abertas, né, do SUS. E a live das lives, véspera da prova, bombando. Valeu?
Muito bom, muito bom. Tchau, tchau, tchau. Previsão, a gente não está falando de revalidação agora, né? Segue no perfil Hardware que revalida. Lá a gente está falando tudo de revalidação. Inclusive, o sprint final está com inscrições abertas já, né? Está com inscrições abertas, tá? Então segue a coisa de revalidação lá no outro perfil. E que lá a gente está falando muito, muito, muito sobre isso. Beleza? Ó, tchau, 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 tchau. Beijo, tchau e vamos em frente. Vamos em frente que a gente precisa dominar o mundo. Tchau, 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 tchau. Beijo, tchau.